temos Bahia, onde existem processos de análise do impacto da transposição do Rio São Francisco no Nordeste do Brasil, do ponto de vista das doenças transmitidas pela água e outros vetores. A questão aqui ambiental do Rio de Janeiro, que precisa ser acompanhada e monitorada pelos grupos de pesquisa da Fiocruz, que tem capacidade de gerar posicionamentos técnicos, porque é no campo técnico que nesse caso a gente vai se diferenciar, não é no campo político. Eu acho que a gente vai ter, evidentemente, que a gente pode fazer análise política do impacto desses empreendimentos, mas a gente precisa manter uma autonomia científica. Eu quero ainda comentar sobre essa questão dos movimentos sociais, que foi citada na pergunta. A Fiocruz precisa ampliar muito o seu diálogo com a sociedade através dos movimentos sociais. A Fiocruz tem sido vista muito como chapa branca, né? Exclusivamente, ou majoritariamente, ou prioritariamente chapa branca. É claro que como órgão de governo e de Estado, a gente tem toda a relação e todo o alinhamento com o Estado e com o governo que está nesse Estado, que pode mudar, né? As eleições estão aí para isso. Então, o que a gente precisa nesse caso é, além dessa relação toda do campo do Estado, a gente ter muito bem tecidas e estabelecidas as relações com movimentos sociais. E aí são com os organismos do movimento social que estão situando as questões, que estão pautando, situando e debatendo as questões que são pertinentes à Fiocruz como um todo. Portanto, eu acho que falta diálogo, falta debate, falta entrosamento, e a gente precisa ampliar isso. Espero que no nosso Conselho Superior esses temas venham a ser tratados de uma forma muito mais ativa e muito mais propositiva do que até agora a gente tem visto a relação com a sociedade. Obrigada. Só para esclarecer, eu estou aqui na mesa e estou observando o Tardan, estava se manifestando há muito tempo e não conseguiu entregar a pergunta, e há muito tempo, desde o início das inscrições. Então estou assumindo, eu vi, vou incluir. Estou como mesa, o sindicato vai garantir a inscrição da pergunta do companheiro, é isso. Gadilha. Olha, honestamente, acho que não é essa a impressão que nós temos da Fiocruz, nem a sociedade tem de ser chapa branca. Pergunta o pessoal que atua aqui no Fórum Social Manguinhas. Eles não veem como aliados fundamentais do movimento social. O que aconteceu na Rio Mais 20? Documento inicial não tinha nada de saúde. Quem é que capitaneou, independente, sendo governo e sendo Estado, quem capitaneou para colocar o tema da saúde nos fóruns internacionais e conseguiu fazer isso? A Fiocruz. Tânia, pergunta o pessoal da ESO que trabalha aqui com o PERJ, aqui ao lado, no Rio. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje vai ser lançada uma cartilha do pessoal do PERJ sobre a questão de uso de drogas. Pergunta na nossa atuação no Fórum da Rio Mais 20 com relação ao pessoal dos Homens do Mar, da Bacia da Guanabara. Eu posso citar tantos exemplos de interação forte. O Observatório de Justiça Ambiental, Tânia, vai lá ver. Vai lá ver o Laboratório Digital. O Marcelo estava numa crise de sustentabilidade do observatório, nos procurou, o que é que nós fizemos? E aí é bom ser governo, com o prestígio de ser governo e ser Estado também. Nós fizemos uma articulação com o Odorico, e o Odorico transferiu recursos para dar sustentação ao Observatório de Justiça Ambiental, um dos instrumentos mais importantes de trazer as questões conflitantes, informações e possibilidade de contraditório na área ambiental. Nós temos essa experiência já em curso. Olha, a questão ambiental, ela também se traduz, por exemplo, no nosso prestígio, quando o BNDES, que é a maior agência de governo dos grandes projetos de arranjos produtivos locais, estabelece uma parceria estratégica com a Fiocruz e convida a Fiocruz para que a Fiocruz comece a introduzir, formar e colocar o tema da saúde nos grandes projetos e arranjos produtivos locais
desde a sua formulação, monitoramento e processo. Eu poderia citar tantas coisas. Pergunto o pessoal de Rondônia. Hoje nós temos lá um grupo fantástico em Rondônia, com relação à questão das hidroelétricas, o Videobrando, o Rodrigo, aquele pessoal lá. Eles estão trabalhando com isso. Se há uma coisa que a gente tem, assim, muito claro, é que o que se deve hoje à saúde no Brasil ter sido colocada dentro da agenda de desenvolvimento e dentro da questão do ambiente, a Fiocruz tem um protagonismo central. Não vejo a Fiocruz como chata branca. Agora tem que ter habilidade e saber lidar como órgão de governo que somos, órgão de Estado, e as razões que tem o movimento social, que são também autônomas. Não vamos confundir como se a Fiocruz fosse um movimento social. Tem que dar autonomia a esse movimento. Esse movimento sabe o que quer. É uma construção conjunta com movimentos sociais. É isso que eu estou colocando e estamos fazendo. Mesma pergunta, mesmo tempo. Tânia. Me desculpa. Deixei a Luciana aqui esse tempo. Bom, com isso a gente encerra esse bloco das perguntas das FOC. Já foram selecionadas aqui, já foram reunidas as perguntas. Aqui também tem a indicação de quem se inscreveu lá nas regionais, e o sorteio vai pegar de forma indiferente quem está aqui ou lá. Essas perguntas, elas serão feitas ao microfone com um tempo de 1 minuto por cada pessoa que for escolhida. O tema é livre e os candidatos, pela ordem já sorteada. Mas as perguntas não estão escritas, é a inscrição da pessoa. A pergunta... Certo, olha só. Algumas pessoas se anteciparam escrevendo a pergunta. Mas, como a gente informou no início aqui, o formato as pessoas presentes falam ao microfone, só serão lidas as perguntas das regionais. Ok? Porque eles não estão aqui. O tema é livre, os candidatos terão 3 minutos para responder cada pergunta. Foi feito o sorteio e o primeiro bloco de 4 perguntas será feito para a Tânia, o bloco de 4 perguntas seguintes para o Gadelha e o terceiro bloco de perguntas que ambos responderão. Bom, aí se segue ao final. Aproveitando também, lembrar que esse debate organizado pela ASFOC, além de ser organizado em comum acordo com as 2 candidaturas, ele foi autorizado pela comissão eleitoral, presidida pelo professor Arlindo, que convoca para 2 grandes debates que ainda serão realizados no dia 12 de novembro no IFF e dia 26 na Tenda, aqui no campus. Então terão outro formato, outra oportunidade dos candidatos se apresentarem e das pessoas participarem. Então vamos escolher primeiro as 4 pessoas que farão perguntas a Tânia. Estava previsto 4 seguidas. Calma, gente, olha só. Isso, os representantes das 2 campanhas, eles participaram dessa definição. Se quiser 1 minuto para conversar com o Paulinho e modificar, mas eu acredito que é melhor não, né? Cada pergunta é 3 minutos. Pronto. Deixa eu ver só se eu entendo a grafia.
Foram sorteados entre muitos, estava vendo aqui a legibilidade dos nomes, acredito que estou com todos. 4 perguntas serão feitas em primeiro lugar para a Tânia. A primeira pela Fátima Rocha, do IOC, a segunda pela Leila Mello, da Vice-Presidência e do Fio Saúde, a terceira pelo Delson Silva, da DIPAM, e a quarta, José Rodrigues Coura, do IAC. Vamos com calma percorrer esse caminho das 4 perguntas. Depois sorteio, senão gera uma ansiedade, uma expectativa. Bom, então, a primeira pessoa, microfone, por favor, para que a Fátima Rocha, do IOC, possa formular a sua pergunta. Eu peço que aguarde o microfone, se levante para que todos vejam e seja também filmado. Então, silêncio, vamos começar essa etapa com toda a calma. Obrigado. Guerreira, corajosa, nesse processo, junto com a Gabriela, nesse debate. Eu tenho uma pergunta, né, de 2 situações que eu acompanhei muito de perto, né, que foram iniciativas de você na gestão do IOC que repercutiram na área de ciência e na área das políticas públicas desse país. Né. Você, Tânia, teve iniciativa do processo, né, de inserção da Fiocruz no Plano Brasil Sem Miséria, onde, através da elaboração de uma nota técnica, foi possível incluir a pauta de doenças negligenciadas, né, nessa proposta. Além disso, você também teve o mesmo protagonismo no campo da política científica ao articular o CNPq e criar e elaborar o PROEP, que foi bem saudado por todos os membros do CD Fiocruz na época. Né? Como sua história de pesquisadora, compromissada com as políticas sociais e científicas, influenciarão a sua gestão na presidência da Fiocruz? Obrigado, Fátima, e obrigado por fazer curta. Só lembrando a todos que é 1 minuto o tempo previsto. Tânia, tem 3 minutos para fazer a resposta. Bom, Fátima, obrigada pela pergunta. Realmente essas 2 experiências que nós tivemos na articulação de políticas de interesse da unidade, mas de interesse fundamentalmente de toda a Fiocruz, com possibilidade de expansão para toda a Fiocruz, determinadas políticas traçadas como importantes, foram experiências muito importantes para mim, né, do ponto de vista da capacidade de trânsito e articulação em diferentes ministérios. No caso do Brasil Sem Miséria, o diálogo com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância Sanitária, com o Ministério do Desenvolvimento Social, através da Secretaria de Superação da Extrema Pobreza, e com a própria Fiocruz, com seus vários componentes, foi muito importante para a gente delinear aquele programa Brasil Sem Miséria, Fiocruz no Brasil Sem Miséria, a rede Fiocruz no Brasil Sem Miséria, que se configurou desde o início como uma proposta para a Fiocruz como um todo, uma rede de projetos, de apoio, de sustentação a essa política extremamente importante e estratégica que o governo federal vem desenvolvendo. No caso do PROEP, que foi a parceria Fiocruz-CNPq, também veio claramente trabalhar a possibilidade de parcerias público-pública em que você converge as missões de 2 instituições públicas, no caso a Fiocruz e o CNPq, para um objetivo comum, que é realizar a pesquisa com a maior flexibilidade possível. Então, essa contratação que a Fiocruz faz do CNPq e o CNPq avaliando projetos, colocando a avaliação externa, colocando a responsabilidade pela prestação de contas e pela execução diretamente no pesquisador, também foi um grande avanço. Então, eu acho que esse tipo de experiência é possível de ser replicada para o conjunto da Fiocruz e já está sendo replicado para o conjunto da Fiocruz. Quando você me pergunta qual é a minha situação, qual é a minha posição em relação a como conduzir isso do ponto de vista da Fiocruz em termos do desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico, eu acho que é simplesmente dar seguimento a essa visão de que a Fiocruz ela é formada por várias unidades, mas todas elas
quando trabalhadas colaborativamente, sinergicamente, elas são mais do que a soma. Elas são mais do que a soma, e tem que ser mais do que a soma, porque isso é o sentido da Fiocruz. Quando você junta diferentes unidades que têm especialidade em dengue, em doença de Chagas, em hepatites, em ambiente, enfim, quando você junta as necessidades da população com as expertises, as especialidades e os talentos da Fiocruz, você potencializa toda a ação da Fiocruz. Eu acho que é isso que a gente tem que chegar nesse ponto, tanto em relação ao desenvolvimento social, quanto em relação ao desenvolvimento industrial e econômico. Próxima pergunta, por favor, microfone para Leila Mello. Bom dia a todos, queria parabenizar a Sport pela iniciativa e a Fiocruz pela qualidade de imagem. Minha pergunta para a Tânia. Fiquei na dúvida que eu fiz duas, mas já fui sorteada, né? Vou escolher. Tânia, qual o racional da sua mudança de posição com relação ao subsidiário? Sabemos que durante as discussões preliminares, você defendia mudanças para a Fiocruz, chegando até a verbalizar em reunião do CD a mudança para o próprio IOC se transformando em uma empresa pública. No entanto, eu estava aqui, eu acho que muitos de nós estávamos presentes na plenária do Congresso Interno, você foi contundente na defesa contra, inclusive qualificando essa proposta como uma proposta irresponsável. Eu gostaria que você falasse sobre isso. A racional e a justificativa, não para a mudança de posição, mas para a construção da posição ao longo do processo, é muito simples. Eu falei várias vezes, o que é bom para uma tem que ser bom para as outras. Porque se é bom só para uma e as outras não têm condição de acompanhar, a gente desequilibra a Fiocruz. Essa que foi a lógica da gente buscar o tempo todo alterações, seja de modelo de gestão, seja de melhorias incrementais, que pudessem contemplar o conjunto da Fiocruz. Isso tem a ver com a questão da integralidade. Eu acho que é um risco que a gente tenha unidades com diferentes modelos de gestão. Me preocupou muito quando a gente começou a tratar o hibridismo da Fiocruz, que já existia em relação à autarquia pública e a Fiotec, com mais a Caixa de Assistência e o Fundo de Previdência. Me preocupou muito que a gente, além desse componente Fiotec, Fiosaúde e Fioprev, a gente tivesse outros modelos de gestão dentro das próprias unidades. Quais as próximas unidades a adotar esse modelo de gestão? Essa foi uma questão colocada o tempo todo na plenária, nos grupos e na plenária do Congresso Interno. Ou seja, se você não tem uma diretriz clara do que norteia o conjunto da Fiocruz e você fortalece ela com atividades específicas de melhoria do conjunto da Fiocruz, você vai tratar o todo a partir da parte, que foi o argumento que eu usei aqui no Congresso Interno. Então, eu acho que hoje a gente está com esse modelo cada vez mais híbrido e vai ter que aprender a lidar com essa diversidade dentro da Fiocruz, foi a nossa decisão. Então, vamos trabalhar em cima dela. Do ponto de vista de como encaminhar esse processo para maior integração das várias unidades, eu acho que é importante que no Congresso Interno, que vai tratar do PL no segundo semestre, sobre a subsidiária, novamente, essa não deva ser uma questão exclusiva de Biomanguinhos, exclusiva da presidência. A gente realmente coloca isso para toda a Fiocruz, porque aquele é uma questão e é um problema do conjunto da Fiocruz, e não exclusivamente de uma unidade. Tem mais tempo? Se tiver tempo, eu queria comentar algumas outras coisas. Essa questão, 50 segundos, eu queria só citar aqui uma questão que numa outra pergunta me incomodou, que foi a questão da memória curta. Eu não tenho memória curta em relação às atas do CD. A questão é que os temas de debate no CD, eles têm que vir na sua complexidade e com todos os insumos necessários para a gente tomar as decisões que são necessárias.
Isso não aconteceu efetivamente nessa questão de quais são os compromissos, quais são as atribuições de uma Fiotec qualificada como OS do ponto de vista dos compromissos que a Fiocruz iria assumir em seguida com a contratação do município, de pessoal para o município. Então essa é uma questão que foi mal discutida no CD, com muitas das questões que a gente tem na Fiocruz. O próximo a formular sua pergunta é o Delson Silva de Plano. Bom dia a todos. Minuto, Delson. Na verdade, são muitas perguntas que deveriam ser feitas, mas vou fazer uma em duas partes. Primeiro, uma sugestão aos dois candidatos que aproveitem as perguntas que não vão poder ser respondidas e peguem e respondam nas suas páginas, nas redes sociais, que a gente vai ter a oportunidade. A minha pergunta, Tânia, estou fazendo para você porque eu já tive a oportunidade de fazer para o candidato Gadelha em outro momento. Então eu vou direcionar a mesma pergunta para você, que é em relação a FioSaúde e Fioprev. Tá? Como a candidata vê a relação Fiocruz com o plano de saúde, FioSaúde, que é até de certa forma um pouco dependente ainda da questão financeira da Fiocruz, e como vê a relação com o Fioprev, que não tem essa mesma dependência, que é um plano de previdência privada, que tem pessoas que defendem a sua extinção, outros defendem a transformação do seu plano, e que aí envolve uma situação hoje que talvez não seja importante para os mais antigos, que é o meu caso, por exemplo, mas para os mais novos servidores, com a questão do Funpresp, tem uma importância relevante. Então, gostaria que você, como candidato, se colocasse em relação a essas duas instituições que estão aqui presentes. Obrigado. Delson, obrigada pela pergunta também. A questão do FioSaúde, ela toca a cada um de nós. Cada um de nós, nossas famílias, nossos agregados, que estão dependentes do FioSaúde hoje com um plano de saúde. Se o SUS estivesse com a sua pujança, com a robustez que a gente gostaria que tivesse, talvez os planos de saúde não tivessem tanta importância para cada um de nós. Então, o FioSaúde já por si é uma contradição inerente à própria Fiocruz. A contradição é maior ainda quando ele entra no processo de carência de recursos, não vou falar em insolvência porque não é o caso, mas no qual a gente tem que desviar recursos da Fiocruz para sustentar o FioSaúde. E isso vem sendo feito com o aval do Conselho Deliberativo, porque grande parte dos recursos do fundo Fiocruz na Fiotec tem sido utilizados para cobrir esse tipo de déficit. E isso é um problema, porque em tese todos esses recursos deveriam ser usados para refinanciar a pesquisa na Fiocruz, a ciência na Fiocruz, o desenvolvimento tecnológico na Fiocruz, em relação aos recursos gerados pelas aplicações das taxas de administração da Fiocruz, da Fiotec. Em relação a então, acho que o FioSaúde, o que a gente precisa fazer com ele? Precisa discutir ele, rediscutir dentro da Fiocruz, qual é a sua sustentabilidade, qual é a sua capacidade de manutenção de médio e longo prazo, e se é nesse caminho mesmo que a gente vai se manter. Né? Eu não posso, a partir de uma posição individual minha, ou mesmo do coletivo de gestores, de dirigentes, tomar uma posição em relação ao FioSaúde. Essa é uma questão a ser debatida profundamente com a Fiocruz, porque ela o tempo todo está andando no fio da navalha em relação à sua sustentabilidade financeira. Em relação ao Fioprev é um pouco indiferente, porque assim, eu acho que as dúvidas são mais presentes do que as certezas. Né? Inclusive agora com o Funpresp e a possibilidade dos servidores mais recentes terem que aderir compulsoriamente ao Funpresp, né? Tem uma série de outras dúvidas. O que vai acontecer com os anteriores? Vão ter que sair? Vão ter que aderir? O que vai acontecer com esse recurso? Vai ser devolvido a quem já cotizou esse tempo todo? Tem muitas dúvidas na pauta. Eu acho que, por mais que o Conselho do Fioprev já tenha mais clareza sobre isso, precisa de um grande esclarecimento, de um grande debate na comunidade da Fiocruz, que é quem banca as duas coisas, tanto o plano de saúde quanto o Fioprev. Então isso é dinheiro nosso que saiu em parte, é dinheiro da Fiocruz que entra como patrocinadora desse plano de saúde,
e é a contradição em relação às políticas atuais do governo federal para os servidores públicos como um todo. Eu acho que isso é um tema em pauta, é um tema que a gente tem que discutir. Naquela pergunta sobre gestão participativa, a gente tem que criar fóruns sobre essa questão e não discutir só nos conselhos de cada órgão ou no conselho deliberativo. Tem que criar fóruns mais participativos para ouvir os servidores em relação a tudo isso. Agora, a quarta e última pergunta, dirigida a Tânia, será feita por José Rodrigues Couto. Primeiro, eu queria cumprimentar os candidatos. E como tem muita gente jovem aqui, eu gostaria de dar um esclarecimento. Eu tenho 65 anos de serviço público, 33 dos quais na Fiocruz, 10 como diretor, 6 dos quais como vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, diretor de USC. Minha pergunta. Eu vou dividir também em duas partes. Na meta simples da doutora Tânia, ela fala em transparência, integração e democracia. Eu queria lhe perguntar o seguinte: primeiro, eu acho que isso é fundamental, essas três. Agora, a agregação, a integração, eu acho que talvez, eu queria a sua resposta, se vai aplicar se eleita presidente da Fiocruz, porque no IOC você não tem integração. Tem desintegração dos departamentos. Desintegração dos departamentos. Só um momento, gente, para o... Em segundo, democracia. Na sua reeleição, você, as pessoas que não apoiaram publicamente, você cortou DAS. Acha que isso é democracia? Caso Manilton Vieira. Para ser respondida em 3 minutos pela Tânia. A gente vai fazer bastante silêncio para todo mundo seguindo tão bem quanto a Tânia. Professor Cora, agradeço também a pergunta. Pessoa do maior respeito, da maior admiração. Foi meu professor na faculdade, me ensinou o conceito de epidemiologia e trata dos 3 pontos que eu tenho mais orgulho do ponto de vista da gestão da Fiocruz e que eu acho que da gestão do IOC e que me dá segurança para me colocar de cara limpa, de corpo aberto em relação à Fiocruz. Transparência é essencial. Transparência pela lei de acesso à informação, quando você precisa de uma informação, transparência nos portais, transparência nas decisões, transparência em todos os processos. Integração é essencial. Integração tem que ser feita através, na nossa proposta, através de programas integrados da ponta, da pesquisa, da produção, do ensino, dos serviços de controle de qualidade, da gestão da qualidade na Fiocruz. Integração desses programas todos vai dar qualidade ao conjunto da Fiocruz e vai dar resolutividade em vários componentes. Eu, evidentemente, que discordo do entendimento que o professor teve em relação à desintegração do IOC. O que aconteceu no IOC foi que a gente, por uma opção do Conselho Deliberativo, depois de três encontros de 3 dias cada um, com o conjunto da comunidade, debatidos nos conselhos ampliados, nós mudamos a nossa estrutura validada no Conselho Deliberativo da Fiocruz. Não deixou de ser estrutura departamental, passou a ser estrutura laboratorial. Evidentemente que a preocupação de que 70 laboratórios poderiam pulverizar a ação da Fiocruz, ela estava sempre presente. E para isso se constituíram redes, programas, áreas de pesquisa.
que não foram decididos de cima para baixo pela direção, foram decididos pelo protagonismo dos pesquisadores. Várias áreas estão extremamente ativas e realmente se conseguiu uma série de qualidades novas na integração do IOC. Outras áreas não estão tão ativas e precisam de repensar isso para que a integração se dê. A integração é essencial dentro das unidades e entre as várias unidades. Agora, tem uma questão muito importante, é que isso tudo passou por todas as instâncias deliberativas e a gente se comprometeu com aquilo que foi aprovado. O formato do Conselho Deliberativo do IOC, que passou de 22 pessoas para 79 pessoas, foi decidido no Conselho Deliberativo. E não foi a minha proposta que venceu, foi a proposta do professor Cora, que eu implementei. E não houve nenhum chefe de laboratório que tenha perdido qualquer DAS, não houve nenhum chefe de serviço que tenha perdido qualquer DAS por qualquer tipo de situação, por mais oposição interna que a gente tenha tido, que existe, e é bom porque unanimidade não existe, né? E depois, se a gente quiser, a gente pode explicar o caso de Nilton Vieira, que não é um caso de chefia de laboratório. Obrigado. A gente vai fazer agora a escolha. Vocês percebam que a Luciana não está olhando, de 4 nomes a fazer a pergunta para o Gadelha. Nada nesta mão, nada nesta mão, nada embaixo da mesa. Então vamos lá, por favor, todo mundo lembrar, aproveitando um telefone que tocou, todo mundo lembrar de desligar os telefones. As perguntas, 4 perguntas para o Gadelha serão feitas em primeiro lugar pelo Antônio Humberto da Costa, da Unifox, Humberto. Marcos José de Azevedo, do IAC. Antônio Guimarães Neto, do René Rachou, de Minas Gerais. Essa, ela vai ser lida aqui. E Mônica Oliveira, do IAC. Então vamos com toda a calma, como fizemos no bloco anterior. O senhor Humberto tem 1 minuto para formular a sua pergunta para a Gadelha. Bom dia. Antes de mais nada, Só um momento, senhor Humberto, um momento para a gente ter total silêncio e acompanhar bem. Obrigado. Eu gostaria imensamente que o meu doutor conversasse depois que eu fizer essa explicação. Eu gostaria de ter 1 minuto e 53 segundos para reformular minha pergunta. A partir daí pode começar o plano. Senhor Humberto, eu farei isso em homenagem a todos os aposentados. Rápido. Aposentado não significa velho, significa idoso. Eu queria colocar, primeira coisa, e eu estou vendo aqui, 2 pessoas que aqui participaram comigo quando a Edmar Terra-Bros construiu esse prédio de docente da Escola Nacional de Saúde Pública e chamou, sabiamente, este auditório aqui de nítido. É só procurar saber por que ele é nítido. Diante de tantas contradições que se passam neste governo, nós permanecemos aqui firmes. Eu vou reformular minha pergunta e vou direto. Eu acho que ao participar de uma eleição, todos nós sabemos o que é a favor e o que é contra. Não vamos confundir nunca democracia com democrácia. Eu acho, principalmente,
E essa comunidade que está presente está imbuída de fazer uma Fiocruz cada vez mais forte. Eu sou muito sincero. Ficar em cima do muro não é comigo. Cadeira, meu voto é com você. Seu Humberto usou com liberdade o seu minuto, 3 minutos para o Gadelha. Vamos começar a contar aqui no silêncio, por favor. Pessoal, Pronto, começando. bom, primeiro obrigado, Humberto. O Luiz Fernando que está aqui, ele tem uma frase que eu adoro e repito sempre, né? Ele diz assim, que é bom envelhecer manguinhos. E o Luiz Fernando acaba de receber o Prêmio Jabuti com Adalto e outros, que é o melhor livro na área de ciência, reconhecido por um prêmio mais significativo do Brasil. Eu tenho, e o Humberto sabe disso, um carinho especial, compareço sempre ao Unifoc, peço contribuições da Unifoc. Não é à toa, porque a aposentadoria é um momento bem vivido por alguns e dramático para outros. E nós instituímos aqui na nossa DIRE o plano de acompanhamento de aposentadoria, de preparação, justamente para dar as condições daqueles que vão fazer esse passo de decisão. Muitos, de várias formas, continuam presentes na Fiocruz, como Humberto, que é um grande batalhador, outros em várias áreas, né, que eu já citei, tantos outros aqui. E essa experiência acumulada é fundamental. Eu, por exemplo, faço regularmente reunião com todos os ex-presidentes da Fiocruz. E alguns deles estão aposentados. Por quê? Porque essa experiência que é acumulada na vivência da instituição, as pessoas são na sua plena capacidade. Hoje nós temos um período de vida mais longo, com mais capacidade de contribuição e participativa. Então, nesse campo, né, nós temos que pensar, e a Fiocruz vive um ciclo de vida. Nós temos desde o nosso pessoal da creche, que é um grande orgulho nosso, até o pessoal que vai pelas iniciações científicas, o Politécnico. Nós temos gente que percorreu a vida inteira e hoje está aqui na Fiocruz. Então, Humberto, eu queria dizer o seguinte: eu continuarei dando um estímulo imenso ao Unifoc, sugerindo que as pessoas reforcem o Unifoc e pensando que a Fiocruz, uma vez que a gente está dentro dela, a gente não sai. Onde nós estivermos, nós carregamos esse sentimento da Fiocruz. E carregamos experiência e pode estar certo, tem muita contribuição a dar. A próxima pergunta vai ser formulada pelo Marcos José de Azevedo, do IAC. Bom dia, Gadelha, bom dia, Tânia, bom dia a todos. Com muita emoção que eu me sinto aqui de criar uma pergunta para o nosso dirigente que possa esclarecer algumas dúvidas. Em primeiro lugar, eu tenho 27 anos de Fiocruz, venho acompanhando desde o começo da antiga prefeitura essa instituição, no qual a Arouca criou a prefeitura do campus, para dar infraestrutura a essa instituição. Hoje, Gadelha, eu sou responsável, sou do Serviço de Gestão Predial do Instituto Oswaldo Cruz. Ao longo dos 8 anos, venho acompanhando todos os laboratórios desse instituto, no qual identificamos que não estamos sendo amparados por uma infraestrutura adequada para a ciência e todas as atividades na Fundação Oswaldo Cruz. Hoje me vejo a Fiocruz crescendo para fora, com vários empreendimentos, no qual esqueceu de foi vista a própria Fundação Oswaldo Cruz. Para quem entende de empresa privada, você não pode criar um crescimento para fora sem a matriz estar sustentada. Hoje não temos sustentabilidade nisso. Pergunto ao presidente:
Eu gostaria se todo esse crescimento foi pensado em reforçar a Fundação Oswaldo Cruz de uma infraestrutura com pilares que possa dar sustentabilidade às atividades desenvolvidas nessa instituição. A segunda pergunta... O seu tempo já está dobrado, sugiro não dobrar a pergunta. Ele pode até fazer em partes, mas ao tempo, agradeço. Vou passar então para o Gadeira, Marcos, ok? Obrigado. Marcos, você traz uma questão que é uma questão, óbvio, crucial e vivida com muita... nós estamos operando, e sempre, com toda a instituição, em duas dimensões. Primeiro, são projetos significativos de novas estruturas. Citar o caso do IOC. Nós já estamos na fase para começar o processo de contratação do projeto executivo de um novo prédio, que é parte de um complexo do IOC, que tem uma associação também em participação menor com relação a Farmanguinhos. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo um movimento duplo de gerenciar as crises agudas e imediatas, e para isso nós temos feito uma série de investimentos e precisamos ter mais eficiência, ter mais capacidade nesse sentido. Quando a gente vê, por exemplo, recursos alocados do ponto de vista do que a gente chama da modernização administrativa, que é a rubrica da Fiocruz para a área de obras de manutenção, o IOC é o mais aquinhoado dessa rubrica de toda a Fiocruz. Resolvemos problemas? Não. Eu sei da angústia e drama que existe em cada uma das situações. A outra coisa também é preciso pensar que a Fiocruz, ela se engrandece, ela se fortalece do ponto de vista de base política, legitimidade nacional, de todos os sentidos, quando ela atende a projetos de país. Nós não podemos imaginar, imagina se o Oswaldo Cruz lá e os outros que vieram seguindo estivessem pensando o seguinte: não, o Rio é o centro do mundo, é a capital do Brasil, eu não vou percorrer esse país tentando entender as realidades regionais e eu não vou agregar nenhum instituto regional porque está tudo aqui. Olha que diabo! O que seria a Fiocruz sem o René Rachu, sem o Gonçalo Muniz, sem o Ageu Magalhães? Fiocruz sem a ousadia de Aroca, em cuja época nós tivemos os maiores crescimentos dessa instituição. Politécnica, Circo, farmacodinâmica, isso foi feito. O planejamento nunca é perfeito. Ele se antecipa, minimiza riscos e nós estamos fazendo isso. Todos os movimentos que nós estamos fazendo associa ousadia e responsabilidade. Eu posso dizer que em todos os momentos que nós estamos fazendo, há contrapartidas, há seminários. Infelizmente, mas eu vou citar uma questão importante. Nós fizemos seminários no Ceará, fizemos seminários no Mato Grosso do Sul. A Tânia contribuiu fortemente, ela sabe disso, na formatação desses seminários. Estivemos em Mato Grosso do Sul, o investimento total hoje, maior que a gente fez, é em torno de 10 milhões de reais em Mato Grosso do Sul. O que isso significa no conjunto dos investimentos da Fiocruz? Nós temos responsabilidade de país, nós não podemos pensar autorreferidos à nossa realidade de Sul Maravilha, ou onde nós estamos consolidados. Há questões que só são resolvidas quando nós vamos lá. Agora mesmo, e finalizando, um enxurral que teve em Rondônia, pensando junto com o Leôncio Mariantini a questão amazônica. Por que Rondônia? Porque hoje nós temos a Fiocruz em Rondônia. E com muita coisa sendo realizada. É isso. A gente vai ao longo do tempo desdobrando esse tema. Só um momento. Marcos, não é só para você, para todos. Todas as pessoas têm o discernimento, presentes ou distantes, para avaliar a qualidade da resposta dos candidatos. Obrigado.
próxima pergunta, ela foi encaminhada, essa vai ser lida por mim aqui, pelo Antônio Guimarães Neto, do René Rachou, em Minas Gerais. Pergunta para o Gadelha se o senhor não, caso o senhor não seja eleito, sua adversária, doutora Tânia, terá seu apoio? 3 minutos para responder. Antônio, eu queria fazer um cumprimento a todos esses nossos companheiros, amigos aí dos institutos regionais que estão nos acompanhando. Na verdade, ele está sendo acompanhado pela sociedade também, né? Tudo que está discutindo aqui. Até é interessante, uma confidência, né? Hoje nós temos um grupo aí do TCU fazendo um processo de aproximação e avaliação de questões de Fiocruz, e eles souberam desse debate e perguntaram se podiam assistir, porque essa é uma expressão muito forte de entender o Fiocruz. E óbvio, nós convidamos, isso aqui é aberto, nós estamos representando, na verdade, uma instituição pública transparente da sociedade. Com Antônio, eu aposto que nós teremos um mandato. É para isso que eu estou trabalhando. É para isso que... Agora é evidente, isso é compromisso de todo mundo, isso é do processo democrático. Eu já tive aqui coordenando uma eleição, a primeira, do Paulo Gusso. E o Paulo Gusso perdeu para o Eloy. Não é a primeira. Hoje, tanto o Paulo como o Eloy me apoiam. Logo com o Eloy, as pessoas podiam pensar, não, eu fui coordenador da campanha, o Eloy vai querer ver o Gadelha longe, e o Gadelha não vai se comprometer em nada com essa gestão do Eloy. Pelo contrário, eu continuei lá batalhando, o Eloy me convidou, e eu acho que é um gesto magnânimo, isso é o espírito da Fiocruz, para ser coordenador de todo o processo do centenário da Fiocruz, que foi memorável. Nós constituímos naquele processo não só efemérides, formas de reflexão, mas nós construímos aberturas de novos programas, de novas questões em torno do centenário da Fiocruz. Não tenha dúvida, isso é compromisso de cada um de nós. Nós estamos aqui num momento temporário. Acabou a eleição, se reconstituiu os corpos dirigentes da Fiocruz, isso vale para as unidades também. Qual é a minha postura como presidente? Nós tivemos várias situações de vários candidatos disputando eleições, como foi o caso do IFF e tantos outros, né? Naquele processo, a presidência respeitou todo o processo, nomeou todos os primeiros mais votados, e no momento seguinte, todo mundo estava junto, trabalhando pelo IFF como pelas outras áreas, Farmanguinhos, etc. Isso é parte do nosso processo. Então, se a tua pergunta demanda uma resposta muito clara, claro, óbvio. Eu sou um militante da Fiocruz e vou apoiar quem estiver na direção. Espero poder, pelo contrário, estar na direção com o apoio de todos vocês. Agora vamos ouvir a pergunta da Mônica Oliveira da Silva. Bom dia a todos. A minha pergunta para o Gadelha é: considerando que a transparência é um atributo essencial para o campo da governança, particularmente para as instituições públicas, e que na sua gestão a Fiocruz tem se expandido sem discussão interna, sem critérios claros e sem um planejamento estratégico, pergunto: o que hoje garante a sustentabilidade dos novos campi da Fiocruz criados na sua gestão e quais os critérios de escolha dos estados para essa expansão? Eu discordo que nós estamos fazendo algo sem critério, sem planejamento. Em todas essas áreas que nós estamos... eu vou dar um exemplo do Paraná. O Paraná, pessoal, o Paraná foi a primeira expansão consolidada que nós fizemos, mais recente. Eu me desculpe, é o Paraná. Hoje é o Instituto Carlos Chagas. Como é que foi constituído o Paraná? Foi o deslocamento de um grupo do IOC para o Paraná. O IOC foi o primeiro a fazer um processo de expansão nacional. E esse grupo é um grupo de ponta e de excelência. Hoje é um orgulho nosso o que o Paraná faz
do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento. E uma coisa importante, nós falamos muito de integração continental, papel do Brasil, solidariedade internacional. O que o Paraná hoje está fazendo, além de toda a sua pesquisa e desenvolvimento, que é de excelência? Ele está sendo uma referência para várias áreas no campo da vigilância, no Mercosul. E ele está fazendo isso porque ele está no Paraná. Ele não está fazendo isso porque ele está aqui no Rio de Janeiro. E lá você tem uma fronteira importante. E esse é outro critério também no caso de Rondônia. No caso de Rondônia, também havia acúmulo significativo. Em todos esses lugares, nós já tínhamos uma tradição forte de cooperação com tributos. Esse é um dos critérios. Segundo critério, era importante identificar aquilo que justifica determinados temas e determinados vazios do ponto de vista da ciência e tecnologia. No caso de Rondônia e Paraná, por exemplo, a saúde das fronteiras era essencial. E no caso de Rondônia, a questão da Amazônia. No caso do Ceará, nós fizemos uma série de critérios. E o critério o que era? Você tinha, quando a gente pensa em Brasil sem miséria, 40%, se eu não me engano, da população do Brasil sem miséria está lá no Nordeste. Não adianta, é importante fazer expedições, Oswaldo Cruz fez, todo mundo faz, mas não adianta ir lá, coletar, se a gente também não se enraiza nas regiões. Outro critério que nós adotamos, contrapartida. Há contrapartida de doação de terrenos, de infraestrutura, de alavancagem de novos recursos pelas FAPs. Então, houve uma série de critérios e houve seminários preparatórios. Então, não é sem critério. Nós temos planejamento, é progressivo, não é uma coisa de roldão, e nós estamos, eu acredito, no caminho certo. Porque isso também, já está concluindo, né? Isso também significa, de novo eu estou falando, quando a Fiocruz cresceu no Aroca, essa mesma inquietude existia. Vamos perder as nossas verbas, a Casual Cruz, o sítio, o Politécnico vai levar o que é para a área da pesquisa, lá. Havia uma... Deu certo, pessoal. Deu certo. Nós conseguimos fazer isso. E eu ainda digo uma coisa, foi muito menos planejado do que hoje. Obrigado, Adélia. Vamos para as últimas 4 perguntas. Essas serão respondidas por ambos os candidatos, na ordem que foi sorteada aqui. Portanto, a primeira, ele vai responder primeiro e depois a gente segue com a alternância. Quero agradecer a todo mundo aqui dentro e fora que está acompanhando, pela atenção, pelo respeito, pelo silêncio. Está indo muito bem esse debate. Queria até que vocês dessem uma salva de palmas para vocês mesmo, para quem está. A primeira das 4 perguntas para ambos responderem será feita por Ana Paula Medeiros, da DIRAC. A segunda ela não foi não foi identificada. Não tem um nome em nenhum local. A gente vai pedir uma nova pergunta sendo sorteada. A segunda será feita pelo Pierre, da presidência, e a terceira, né, pelo Antônio Henrique Moraes Neto, do IOC. E agora, então, a quarta pela Janaína de Pina, de Farmanguinhos. Então, está claro, a primeira vai ser, a ordem, né? A dele começando a responder, depois a Tânia, a gente segue alternando, tá? 3 minutos cada um da mesma maneira. Então, para formular a pergunta em 1 minuto, Ana Paula Medeiros, da DIRAC. Já foi? Eu vou solicitar antes de seguir, então sorteio de mais um. Não. Ela é formulada presencialmente pela pessoa. Então, quem vai entrar para formular
quarta pergunta agora, eu vou colocar no final, é a Estela Oswaldo Cruz Penido, da Casa de Oswaldo Cruz. Então, Pierre vai ser o formulador de pergunta nesse momento. Microfone, por favor, você. Um minuto, Pierre. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer, é uma honra estar nesse momento com vocês, é histórico. Como disse, vai ser histórico esse momento. É com satisfação que tem Tânia e Paulo Gadelha como candidatos a presidente, né? Tem uma afeição a ambos.